de polo longo, ou antena de meio comprimento de onda, essa antena, o tamanho dela, que tem uma certa relação com o número de comprimentos de ondas, por exemplo, uma antena de meio comprimento de onda. Então, essa antena seria o mais eficiente irradiador. Ali, então, essas são as antenas que, por exemplo, se você talvez já tenha visto, antena de AM, normalmente ela tem num banhado. Por exemplo, aqui em Pinhais, se você vai pela Maringá, chega mais ou menos depois da Nilco, aí tem um banhado à esquerda, quando você está indo, aí você vê que tem uma torre. É uma torre que fica em cima do banhado. Então, essa torre é uma antena monopolo. Então, ali tem mais ou menos uns 40 metros, 50 metros de altura. Aí você vai ter um comprimento de ondas de mais ou menos, vamos lá, 100 metros. 100 metros, se for 100 metros, deixa eu só fazer um cálculo básico aqui. Quando lambda é 100 metros, lambda é igual a C sobre F. A frequência você sabe, lambda 100 metros, então a frequência vai ser C sobre o comprimento. Eu tinha chutado mais ou menos 100 metros, então 300 expoente 6 metros, divide por 100 metros, vai dar 3 MHz. Em 3 MHz, então ela deve ser uma antena um pouquinho maior. Eu falei 50 metros, mas deve ter provavelmente quase 100 metros de altura. Aí vai dar 1.5 MHz, que daí vai ser uma frequência assim dos canais mais altos. Mas então ali você teria uma antena monopolo. Bem, mas como eu falei para você, então a gente vai trabalhar com duas antenas hoje. E uma das antenas é justamente esse aqui, ó, o chamado dipolo magnético. Esse dipolo magnético, o que ele é? Ele é basicamente uma espira, que pode ser uma espira circular, como é o que nós temos aqui, ó, uma espira circular, na qual circula uma corrente I e ela tem um raio B. Ou seja, então ela vai ter uma área π B ao quadrado. Então ela tem essa corrente I circulando por essa área. Bem, você lembra lá do circuito de eletromagnetismo, que vai criar para cima, ele vai criar um campo magnético, ou seja, um campo magnético que vai para cima, depois vem para baixo. Ou seja, então nós temos se a corrente nesse formato aqui, ó, vai ter um polo norte para cima e um polo sul para baixo. E junto com isso, aí bem, isso seria a forma normal, que cria esse campo H-θ aqui, ó, como se viesse nesse sentido aqui, ó, seria em função do ângulo, desculpe, seria em função do ângulo θ, porque aqui nós teríamos uma relação, exatamente, está aqui o raio, então aqui teria 90 graus, nós teríamos um ângulo H-θ, que ele seria, se fôssemos imaginar, imagina que você tem oh meu Deus, aquele negócio de água, um jorro de água, um jorro de água, um chafariz, ou um geyser também, um geyser ou um chafariz, como lembrou aqui minha esposa, um geyser também, geyser é exatamente isso, ele joga água e daí ele se abre em todos os lados, ou um chafariz também que se abre em todos os lados. Você já deve ter visto um chafariz desse até em praça, por exemplo, então tem esse jorro, e depois você percebe que lá em cima, a copa, a água se espalha por todos os lados. Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa que aconteceria. Então nós teríamos um campo magnético que ele, em todos os ângulos θ, ele teria um ângulo, só que estaria no sentido Hφ, como está aqui, um Hφ. Só que também nas proximidades, evidentemente que esse campo ele seria um campo magnético que vai ter as duas componentes, um HR para cima e um Hθ descendo. E também, como nós tínhamos visto na aula passada, quando a gente falou sobre o dipolo artesiano, se você tem uma corrente, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, ou seja, se você tem, só para a gente lembrar do dipolo artesiano, se você tem uma corrente subindo, você vai ter um campo elétrico descendo. Se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, esse é detalhe que eu não consigo fazer isto ainda. Vou ter que melhorar isto. Ou seja, se a gente consegue... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele não consegue fazer. Ele não consegue. Aqui, ou seja, nós temos um campo magnético.
teríamos um campo magnético que ele viria nesse sentido aqui para baixo. Interessante. Então, nós temos um campo interessante aqui. Aqui. Tem um campo, então, que viria nesse sentido para baixo. Você está desenhando, professor? Não estou dizendo, não, porque aqui é o seguinte, eu estou com o Word. O Word não permite, vamos ver, não permite. Acho que o Word não permite que eu coloque um desenho. Mas seria como se nós tivéssemos, vamos ver aqui, como se nós tivéssemos um campo Hθ nesse sentido. E aqui, ó, a gente poderia ter, então, se fizesse isso aqui, ó, se fosse colocar, desculpa, não aqui, se fosse colocar aqui, ó, eu poderia colocar isso aqui, ó, e aí teria o Eθ. Só que o Eθ viria para baixo aqui. Design. Não, tudo bem. Aí nós teríamos um ângulo Eθ aqui. Eθ. Esse aqui seria um ângulo Eθ. Só para rapidamente aqui, ó. Só para ficar mais claro. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu aproveitar isso aqui, já que eu estou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, sem linha. E depois eu faria só isso aqui, ó. Faria só isso aqui. Eu vou deixar desenhado isso aqui. Por que ele não... Aqui. Olha só. Então, quer dizer o seguinte. Se você tem uma corrente para cima, vai aparecer um campo elétrico descendo aqui, ó, em 90 graus. Ou seja, o campo para cima, e aí você vai ter uma corrente para baixo. Ou seja, tem esse Eθ aqui que está descendo. Mas, por exemplo, se nós estivéssemos considerando esse ponto aqui, ó, então nós teríamos um campo elétrico no sentido contrário ao deslocamento da corrente elétrica. A corrente elétrica vai para cima, e aí nós teríamos um campo elétrico indo para baixo. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Espero que tenha aceitado. E aí, o que eu quero dizer para você é que se você vai aqui para o laço, então esse laço vai ser a mesma coisa. Se nós temos, por exemplo, uma corrente elétrica indo nesse sentido aqui, ó, nós teríamos um campo Eφ que estaria no sentido contrário. Ou seja, aqui, se a gente fosse fazer, nós teríamos um campo que ele vai no sentido contrário da corrente, em 90 graus. Entende? Então, nós temos, diferente do campo elétrico e campo magnético, criado por uma antena dipolo artesiano, agora aqui no dipolo magnético, nós temos duas componentes de campo magnético e uma componente de campo elétrico. E sem entrar em todos os detalhes, porque a expressão ela é um pouco mais complicada, mas seria interessante, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou só comentar um pouquinho sobre esse momento do dipolo magnético M aqui, ó. Só que aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou parar aqui, e daí eu vou usar a mesa digitalizadora. Tudo bem, vem aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Espera só um pouquinho que agora vem o seguinte. Espera só um pouco, sobe. Agora eu posso... espera lá. Não. Eu devia ter feito isso. Tudo bem, desculpe. Eu só esqueci Já devia ter colocado aqui e esqueci. Eu até tinha instalado, quer dizer, instalado não. Eu só tinha colocado... Deixa eu colocar o nota aqui. Quem? Aquela? É que a Kátia está falando o seguinte, teve uma aluna que chegou às 10, chegou às 16h20. A prova ia até às 5 horas da tarde. Então, a moça não conseguiu fazer nenhuma questão.
Hoje vai ser antena. Polo magnético. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais correta. Vou fazer aqui, criar o bloco de anotações. Vamos lá, vai que você consegue. Não agora. Aqui. E aqui, então, veja, tá bom, vou chamar de página 1. Olha só. O dipolo, tá bom, eu vou criar por aqui, ó, tá? Eu vou colocar um desenho. Vou colocar uma forma dessa, tá bom? Essa forma que representa razoavelmente bem um dipolo. Então, imagina. Compartilhando a tela, você. Desculpe, você tem que me falar, Gustavo. Estou aqui todo feliz, contente, alegre. Eu não sei até que momento você está começando a desenhar. Aí. Exatamente, está aqui, ó. Então, aqui, ó, você está vendo, nessa região aqui, como se fosse esse dipolo, esse dipolo magnético. Deixa eu ver onde é que está aqui, dipolo magnético. E aí nós só dando uma ideia aqui, ó. Deixa eu só fazer um Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z. Então, nós teríamos para cá a corrente elétrica. E, bem, com essa corrente elétrica aqui, ó, o que ele faz? Ele começa a criar para cima e para baixo esse campo magnético. Deixa eu até fazer esse campo magnético. Então, se você for ver aquele chafariz que eu falei, o campo magnético vem nesse sentido. Então, aqui, a essa distância, você vai ter um raio. Esse raio, você vai ter um campo magnético radial, que está saindo para fora, e você vai ter também, para cá, um certo ângulo H-θ. Bem, esse é o campo magnético. Mas aqui também vai aparecer o seguinte. Aqui no centro, eu vou dizer que para cima. Tá bom? Quando a coisa é assim, é mais fácil a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+Z. É mais fácil a gente desenhar mesmo, tá bom? Então, vamos desenhar por aqui, ó. Então, para cima, vai existir um vetor. Esse vetor é um vetor M, que é o momento do dipolo magnético. E esse vetor M, ele é definido pela corrente, pelo fasor corrente I, multiplicado pela área, ou pela superfície. Então, I é o fasor da corrente, ou a corrente fasorial, dado em amperes, com certo ângulo. Desculpa, deixa eu só fazer um Ctrl+Z, porque não tem aquele vetorzinho. E o S é a superfície. É a superfície da antena. E onde é que está a superfície dessa antena? A superfície está aqui, ó. Entende? Então, aqui circula uma corrente I, que eu deixei como fasorial. Então, aqui nós temos esse momento magnético. Está aqui, ó. Esse é o momento magnético, dado por I corrente, multiplicada pela superfície. E a unidade dele vai ser ampere vezes metro quadrado. Então, esse é o momento do dipolo magnético. Então, circula essa corrente elétrica aqui, ó, e aí vai aparecer esse momento do dipolo magnético para cima. Esse momento do dipolo magnético para cima. É interessante isso. Olha, eu vou ser franco contigo, eu ainda acho que eu ainda não
Porque a princípio ele estaria seguindo, tem uma sensibilidade dele que eu ainda não consegui pegar ainda, mas tudo bem. Então esse aqui, ó, é o momento do dipolo magnético, tá? Esse momento aqui, ó, ele pode, e vai ser importante para nós, vai ser importante para nós quando a gente for falar. Não, cancelar. O que estou falando aqui com o tempo? Então, para lá. Deixa eu passar para cá. Deixa eu passar para cá. Então, aqui, é só para a gente ter uma ideia, e aqui eu posso trabalhar, então, com a exibição um pouquinho maior. Se eu deixar 200, vamos ver como é que ele fica. Ok, 200 ficou melhor. Então, aqui, ó, é o que nós falamos lá, ó. Então, esse laço, ele vai possuir esse momento do dipolo magnético M, que é I, que é o fasor, multiplicado pela área. E a área, como a gente tinha apresentado, está aqui esta área. Então, com essa consideração desse momento do dipolo magnético, a gente pode, porque o campo que vai nos interessar aqui agora é justamente o campo a uma certa distância. E esse campo distante, que talvez eu não tenha dito para você que acontecia a mesma coisa em relação ao dipolo hertziano, você vai ter um campo em que o campo E e o campo H são dois vetores normais entre si, ou seja, são vetores que estão a 90 graus entre si. E a propagação ela vai acontecer, como a gente já falou, no sentido, então, desse produto escalar e campo elétrico. Então, ele vai se afastando da antena. E a expressão do campo elétrico distante, que vai estar a alguns metros da antena, é dada por essa expressão. Ômega, que multiplica μ0, vezes o momento magnético, o momento do dipolo magnético M, vezes o beta zero, que é 2π sobre lambda, dividido por 4π, vezes o seno de θ, que é o ângulo θ onde você quer calcular o campo magnético. Normalmente, o campo magnético mais importante para nós é o campo elétrico máximo, e o máximo vai acontecer quando o θ for igual a 90 graus, e o seno de θ vale 1. E aqui ó, tem esse termo elevado a menos j B0R, que vai nos indicar, então, uma variação de fase, dividido pela distância R. Então, o que acaba acontecendo é que o campo elétrico e magnético, a longa distância, ele varia com o inverso da distância, 1 sobre R, que acontece a mesma coisa lá no caso da antena de polo magnético. E aí tem apenas, então, o campo vai existir no sentido Aφ. Ou seja, se a corrente é para cima, o campo magnético vai ser para baixo. Só que como a corrente está numa espira, então o campo magnético ele sempre vai ser a 90 graus vindo para trás, no sentido contrário ao sentido da corrente. E o campo magnético, se eu tenho uma espira, o campo magnético, então, no plano que nós temos a espira, o campo magnético está entrando. Ou ele vai entrar ou vai sair, mas ele vai estar a 90 graus, ou seja, ele é um vetor que, se nós temos o plano, ele está um vetor que é a 90 graus desse plano, ou seja, ele está saindo ou está entrando desse plano. Então, como está escrito aqui, ó, a antena, ou seja, os campos são caracterizados, então, pelo esse decaimento com o inverso da distância da antena, o termo 1 sobre R, baseados num plano radial perpendicular à propagação. Então, nós temos, por um lado, um campo magnético. Tudo bem, que quase que eu poderia desenhar aqui. Então, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver, deixa eu inserir aqui. Deixa eu desenhar aqui. Olha só. Se nós temos aqui uma corrente, aqui é a corrente I. Nós vamos ter, aqui é a corrente. Esse é o detalhe, eu precisava ter feito isso aqui com outra coisa, mas tudo bem. Deixa que eu insiro aqui, então. Ah, não, pera lá. Nós estamos aqui, já que eu fiz aquele desenho, então deixa eu pegar esse desenho aqui. Deixa eu fazer uma cópia. Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu colocar para lá de cá. Olha que bonitinho. Ficou aqui no canto. Vem. Vem de volta.
de volta aqui, ó. Aqui a gente vai ter a corrente. Deixa eu fazer mais uma coisinha aqui, ó. Deixa eu colocar outra. Você vai perceber que a gente vai ser importante ter as duas. Aqui, ó, olha o que vai acontecer. Nós temos a corrente elétrica aqui, certo? Então, aqui, ó, nós temos a corrente I. Essa corrente I, nós estamos num plano, veja, é que aqui é como se houvesse o círculo. Tá bom, eu vou desenhar um círculo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, formatar a forma. A linha sólida eu mantenho, mas eu quero ver o preenchimento. Branco. Que legal. Não. Por que você não me aceita aqui? Aqui. Agora eu queria ver. Por que eu não consigo colocar cor? Só que eu precisava que vamos ver se ele fosse branco. Professor, ali em cima de linha tem preenchimento. É ali que deve mudar. Ali... perfeito. Preenchimento aqui, beleza, obrigado. E daí no preenchimento é sem preenchimento. Exatamente. E aí eu volto a linha e ela vai ter uma linha. Ué, por que ele não aceitou a linha? Linha não, sólida. Tá certo. A linha sólida, ué. É a transparência da linha que ficou agora. Tem que mudar a transparência da linha. Beleza. Não, interessante, pera lá. Transparência da linha. Não. A cor. Linha sólida. Agora não sei. Deixa eu ver. Vamos ver. Linha sólida. Aí. Tá. Beleza. Era isso mesmo. Faltou a linha sólida. Então, olha só. Então, aqui ó, nós temos a corrente elétrica, certo? Essa corrente está aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Só para a gente inserir, veja, tudo bem, que é feito ao vivo. A gente vem para cá e faz uma linha que venha até aqui, ó. Olha, vindo para cá, o que vai acontecer? A gente vai ter uma linha que vai ir para baixo agora. Olha só. Aqui, ó, vem uma linha para baixo. Então, essa para baixo aqui, ó, é o E. É o EFI. Vamos só alterar aqui, ó, tá? Vem aqui, ó, o símbolo. Vai ser um E... Cadê? Vai ser um EFI. Esse aqui, ó. Tá. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer... Deixa eu pegar uma coisa aqui. Copiar. Vamos ver se ele vai vir aqui. Não, não veio. Então, eu venho lá e pego aqui. E venho aqui, ó. Só que aqui eu vou ter que fazer uma jogadinha. O campo magnético, ele está indo para dentro do plano do quadro, entende? Se a corrente está indo para nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, e o campo magnético está vindo nesse sentido aqui, ó, que é o nosso campo distante, porque aqui, ó, nós temos que colocar aqui, ó, um H. Só que o H θ, veja só, inserir um símbolo, o H θ, ele vai estar para dentro. Então, eu vou ser obrigado aqui a inserir uma forma. Eu vou inserir uma forma meio um pouquinho para cima, tá? Ele teria que estar exatamente aqui, ó, certo? Olha, ele teria que estar aqui, ó. E aqui, ó, eu vou de novo manter a linha sólida sem preenchimento. E esse sem preenchimento eu vou fazer mais uma jogada. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou copiar e eu vou colar aqui em cima.
E esse aqui, olha o que eu tenho que fazer. Lembra das flechas? Então, aqui, ó, isso aqui vai ter que ser um X. Esse X aqui, ó, tá bom, que eu vou ter que fazer mais uma coisinha aqui. Deixa eu formatar a forma, deixa eu vir aqui, ó, e deixa eu ter essa margem inferior, que vai ter que ser 0. Tá bom, tem que fazer uma jogada aqui, tá bom? Tem que fazer um pouquinho maior. É só para você lembrar que isso aqui, ó, é um vetor, que ele está indo para baixo. Então, olha o que acontece aqui com o H-θ. O H-θ, ele está indo para dentro do plano do quadro. Tá vendo esse X aqui? Ó? Esse X é como se nós estivéssemos vendo a parte de trás da flecha. Então, o campo magnético vai para dentro do plano do quadro, o Eθ vem nesse sentido, Eθ aqui, e a corrente vem para cima, ou seja, a corrente vai para cima, aí vai existir um raio R, eu até poderia pegar este aqui, eu poderia pegar este aqui. Não, pior que eu tenho que fazer isso aqui. Esse aqui. Copiar. Vamos ver se ele vai me aceitar aqui. Deixa eu voltar que ele fez besteira aqui. Aqui. Então, tudo bem. Quando a coisa complica, a gente faz de forma mais fácil, tá? Aqui. Vamos lá, de novo, inserir. Forma. E a gente insere aqui, ó, um certo raio. Eu acho que ele não aceitou, porque a cor... Ué, por que ele não aceitou aqui? Ah, tá aqui. Ah, ok. Ok, então sem linha. Então aqui, ó, é só para deixar que existe esse raio R aqui, ó. Então esse raio R é a distância entre a nossa espira, ou nossa antena, até um ponto onde a gente queira calcular o campo. Então a corrente para cima cria um campo elétrico para baixo e um campo Hφ entrando no plano do quadro, que seria isto aqui, ó. E se a gente fosse fazer a propagação, na verdade a propagação dessa onda seria para, nesse sentido aqui, ó, Eθ, produto vetorial H, Φ, desculpe, produto vetorial Hθ. Então, a nossa propagação seria nesse sentido aqui, ó, indo para fora. Eu até poderia fazer aqui, ó, colocando mais um, já que é para colocar aqui um smartphone. Então, a nossa propagação seria nesse sentido aqui, ó. Aqui seria a propagação. Então, ele se propaga nesse sentido para fora. Então, ele vai se expandindo. Na verdade, ele vai se expandindo em todos os sentidos, mas ele vai se expandindo para fora. Entende? Então, por que eu diria para você que essa expressão aqui é importante? Ela é importante? Bem, na verdade, num primeiro momento, ele é um péssimo radiador. Mas talvez a parte mais importante aqui, ó, seria a gente fazer o seguinte: dado este campo elétrico e esse campo magnético, mas principalmente o campo elétrico, lembra você que lá quando nós trabalhamos com nós trabalhávamos com a questão das normas normas de MC, nós tínhamos visto uma norma que falava sobre a intensidade do campo elétrico criado por trilhas de uma placa de circuito impresso, e que isso poderia fazer com que houvesse valores que fossem superiores aos valores preconizados pela norma. Então, para isso, eu vou fazer uma jogada aqui, ó. Eu
Vou fazer uma jogada aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto e eu vou apresentar essa expressão aqui. Tá bom? Essa aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho. 150. Então, essa aqui é do dipolo. Aqui depois ele vai falar sobre o que eu ia apresentar para vocês. Para você, evidentemente. Mas vamos considerar isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que não vai ver, você não vai ver muito bem, mas, deixa eu fazer uma jogada aqui. Deixa eu fazer uma jogada aqui. A gente vai calcular o campo elétrico a uma distância de 3 metros. E aí vamos usar aquela expressão que está ali, tá bom? Bem, lembra você que eu vou jogar isso aqui, e eu vou pegar o Note e vou trazer aqui. Vamos ver se eu consigo simplesmente... Por que cargas d'água? Ah, ele pega todo mundo. Olha só, então aqui, ó, deixa eu só pegar uma nova seção, tá? Página 2. Página 2. Veja, vamos pegar a expressão do campo elétrico. Espera só um pouquinho, deixa eu fazer aqui. Vamos pegar a expressão do campo elétrico. Olha, o campo elétrico é esse aqui, ó. E eu vou escrever aqui do lado, tá? Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. Deixa eu jogar mais para cá, tá? Agora vem aqui, ó. O campo elétrico E é igual. Tudo bem. Esse aqui seria o módulo. Ômega Mi0 M beta 0 dividido por 4π seno de θ. Aí vem esse termo aqui, elevado a menos B0R dividido pelo raio. Ângulo Hφ. Certo? Esse é o campo elétrico. Então, campo elétrico criado pelo dipolo artesiano. Agora, vamos ao nosso problema, tá? Eu saio daqui e eu volto ao problema, tá? Não quero isso. Eu não vou estar preocupado com isso aqui por enquanto, tá bom? Mas eu estou preocupado com isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Tá bom, vamos diminuir um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho. E aqui, ó, deixa eu só diminuir um pouco, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Aqui, tá? Talvez você não enxergue bem, mas aqui eu acho que já é o suficiente. Olha só, então nós temos aqui, lembra você que nós tínhamos visto, inclusive, um laço que era formado por 2 fios, e aí você tinha um inversor que trabalhava em 10 MHz, que era basicamente um clock que você jogava ali, você fazia um pulso em 10 MHz, ou seja, um clock em 10 MHz, que era um inversor que a gente tinha, e aí você tinha uma trilha de mais ou menos 20 centímetros que ia e que voltava, numa distância de, eu acho que era 4 milímetros só de distância. E agora, nós vamos querer calcular, também pelas chamadas correntes de modo diferencial, se nós temos esse laço aqui, ó. Então, vamos fazer o laço. Então, nós temos um laço aqui, que ele tem
1 centímetro. Aqui também tem 1 centímetro. Tá ali, ó, o laço, um PCB. Ele supõe que ele tem uma corrente que vale 100 mA. Normalmente as correntes máximas são na ordem de 20 até 30 MHz. A frequência é 50 MHz. E nós temos eu sei que está até aparecendo o valor ali. Mas vamos calcular isso aqui, tá? Já percebeu que o valor vai estar acima do permitido. E nós temos um raio que vale 3 metros. Então, vamos lá. Beta zero é 2π sobre lambda, 2π sobre c vezes a frequência. Isso aqui vai ser igual a 2π, que multiplica a frequência dividido pela velocidade da luz. Então, isso aqui é 2π, vezes a frequência 50, vezes 10 na sexta, divide 300 vezes 10 na sexta. Então, esse corta com este corta com este. Então, o nosso beta zero vai ser 2π, que multiplica 5, dividido por 30. Se nós quisermos isso aqui, ó, tá bom, só para simplificar, 2 aqui dá 15, 30 dá 6, então dá 2π sobre 6, e isso aqui vai nos dar π sobre 3, que vale, então, esse beta zero vale π sobre 3. 3 divide, eu já fiz o cálculo aqui, ó, vale 1,047,2 radianos por metro. Ok, isso é o M. Agora nós temos que verificar o seguinte, o beta zero, desculpe. Aí eu não falei. O θ é o valor máximo. Então ele vale 90 graus, porque sendo de 90 vale zero. Esse raio aqui vale 3 metros, beta zero nós calculamos, ômega é 2π vezes a frequência, então é 2π vezes 50 vezes 10 na sexta. Vamos ver quanto isso aqui vai dar. Então, 2π vezes a 50 vezes e 10 na sexta. Então, isso aqui é 314,159 vezes 10 na sexta radianos. Acho que por segundo. Esse é o ômega. E nós temos que calcular o M. I, que multiplica a superfície. Não tinha colocado aqui, ó, 100 mili vezes a superfície. Superfície é 1 centímetro quadrado. Então, é 10 na menos 2 elevado ao quadrado, que dá 100 vezes 10 na terceira vezes 10 na menos 4. Então, isso aqui vai dar 10. Daria 100 vezes 10 na menos 1, 10. Então, por fim, nosso campo elétrico máximo vale, vamos lá, ômega, 314,159 vezes 10 na sexta, vezes mi zero, 4π
vezes 10 na menos 7, vezes M, que vale 10, vezes beta 0, 1,0472. Tudo isto aqui divide por 4π, ó, 4π, 4π. 4π, 4π. Vezes seno de 90, divide tudo isso aqui, ó, pelo raio, R. Isso aqui vezes 3. Ó, esse elevado a J, esse termo aqui, ó, esse elevado a J aqui, ó, a gente pode dizer que ele vai ser basicamente igual a 1. Porque ele vai nos dar um ângulo de fase. Entende? Então, o módulo dele vai ser igual a 1. Então, o campo elétrico agora, vamos ver quanto ele vai ser. Desculpa, deixa eu só tirar o Z de cima. O campo elétrico E... No caso, você só está calculando o módulo desse campo. Só o módulo. Exatamente, eu quero calcular só o módulo. Por sinal, eu passei para você um exercício ontem, meio de madrugada, que você vai ter que calcular, inclusive, o ângulo de fase. Uhum. Entende? Então, eu não sei qual vai ser a ferramenta, se você talvez utilize até um Scilab. Ou, na tua calculadora, você não consegue colocar a fórmula? Eu não consigo... Eu não lembro como que faz para colocar fórmula em número complexo só. Aquele elevado a menos JBOR, eu não sei como que eu vou colocar. Porque, tudo bem. Vamos ver aqui. Na verdade, aí vai ter que usar o São Google. O São Google. Porque vai ter que fazer uma jogada, nem que se coloque entre parênteses aqui. Por exemplo, tudo bem. É que normalmente na HP você tinha que usar entre parênteses, mas já veremos isso, tá? Então deixa eu fazer o cálculo aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver quanto vai dar. 314, 1 expoente 6 vezes 1 expoente 7 negativo, entre, vezes... Eu não conseguiria usar a identidade de Euler nesse... Não, sim, consegue. Qual? É que, como eu te falei, né, no MATLAB é automático. Uhum. Eu não tenho, quer dizer, eu tenho um HP Prime. Essa eu nunca usei para fazer fórmula dentro dela. Uhum. Deve ter. HP 50 eu até conhecia mais, entende? E eu acho que você consegue colocar, a não ser que você considerasse uma variável e aí você salvasse o valor dentro daquela variável, salvasse como complexo. Acho que ele consegue. Eu sei fazer equação até um normal, assim eu consigo fazer. Ou, deixa eu ver uma coisa aqui. Agora, complexo eu nunca pesquisei para dar uma olhada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Espera lá, tudo bem. Vamos fazer esse cálculo aqui, depois a gente olha lá, tá? Vamos ver aqui. 31 vezes 10 na sétima, ok. Depois, 10 vezes isso aqui, 3 divide. Exatamente. Só tem um detalhe aqui, Só tem um detalhe. O que está acontecendo aqui? Ômega M, M beta 0, 4π, seno, raio. Por que cargas d'água? Deu 109. Eu tô com 10 na sexta a mais. Agora eu vou ter que descobrir por quê. Espera lá. Veja bem. Campo elétrico. Ômega. Isso aqui dá 314 vezes 10 na sexta. M. 10 a menos 2. Onde é que está o E, meu Deus? Beta 0. 2π sobre lambda. Só que o lambda é a frequência de 50 MHz. Onde é que será que eu estou me enroscando? Você considerou 10 a menos 7? Não, eu considerei que aqui, ó.
Porque aqui, ó, e considerei, vamos ver com calma aqui. Aqui, ó, 50 MHz. Ah, só tu quer ver uma coisa aqui. Ele é 1 centímetro. 1 centímetro é 10 a menos 4. Ó, vamos ver aqui. 100 vezes. Ah, tem um detalhezinho. Bem sério. Sabe onde é que está o erro? Sabe onde é que está o erro? O erro está aqui, ó. Aqui é menos. Então, esse aqui é menos. E aqui, então, ó, é 100 vezes 10 na menos 7. Então, esse aqui é 10 na menos... Exatamente, por isso que eu falei. Espera um pouquinho. 10 na menos 7 menos 2. 10 na menos 5. Então, aqui, ó, eu até posso dizer que isso aqui é 10 na menos 5. Então, deixa eu só fazer uma jogada aqui. 10 na menos 5. Então, isso aqui já muda. Então, vamos lá que agora mudou. Eu falei que tinha alguma coisa. 314,159 expoente 6, 1 expoente menos 7, vezes, ok. Agora, a 1 expoente 5 negativo, vezes, e 1,0472 vezes, eu pego 3, divide, exatamente. Então, o campo elétrico E, ele fica dando isso aqui, ó. 109,66 vezes 10 na menos 6 volts por metro, ou 109,66 microvolts por metro. E aí entra o seguinte, o limite para equipamentos classe B é 100 microvolts por metro na frequência de 50 MHz. Eu vou só fazer uma coisa aqui, ó. Ou seja, então se a gente olhar, veja, só esse aqui, ó, só este aqui, ó, ele está, então, acima, nessa frequência aqui, ó, ele está acima do limite preconizado para um equipamento classe B. Então, se num equipamento classe B nós tivéssemos lá dentro simplesmente um loop de 1 centímetro por 1 centímetro nessa frequência de 50 MHz, ele criaria um campo elétrico superior ao permitido pela norma. Então está aqui, ó, que é o que está escrito aqui. Ó. Deixa eu só... Não, que é isso aqui. Ó. Então aqui, ó, o campo elétrico máximo que você tem é 109. Ah, e em termos de decibéis, vai ser, só para a gente calcular, opa, deixa eu tirar aqui, em dB, nós temos 20 logaritmo na base 10 disso aqui, ó, 109,66 dividido por, tá bom, o microfarad, aqui é microvolt por metro. Então isso aqui nos daria, ok, 1 expoente 6 negativo, divide, aí eu calculo o logaritmo natural e eu multiplico por 20 vezes. Isso aqui vai nos dar, então, 40,8 dB microvolt por metro. Ou seja, o nosso limite na FCC é 40 dB
microvolt por metro. Ou seja, então simplesmente com esta disposição, que essa espira aqui, ó, de 1 centímetro por 1 centímetro, circulando 100 miliamperes, na frequência de 50 MHz, a gente calcula que o campo elétrico é superior ao permitido pela norma. Qual é a importância desse tipo de expressões de campo elétrico e magnético? É só para que a gente tenha uma ideia, não exata, mas uma ideia aproximada, de como o nosso, entre aspas, circuito se comporta. Ou seja, isso aqui nos dá uma ideia rápida de que, dependendo dessa topologia, você tem uma ideia se vai ser superior ou não àquilo que é preconizado pela norma. Entende? Então, é simplesmente uma aproximação que nos permite ter uma ideia razoável do que está acontecendo. Eu sei, então, se você projetasse placa de circuito impresso, e você tivesse que passar por uma certificação, então uma das tuas preocupações seria justamente essa. Como seriam os teus laços para que você pudesse reduzir essa emissão eletromagnética? E a forma de redução, como a gente vai verificar depois, seria ter laços, evidentemente, mais curtos, ou você até encapsular, por exemplo, entre placas que trabalhassem com planos de VCC, de GND, ou seja, planos de alimentação e planos de GND, ou seja, planos de terra, para que ali dentro você tivesse uma área menor e, consequentemente, o teu nível de radiação eletromagnética fosse menor também. Mas mesmo sendo essa situação, eu só quero mostrar... não, tudo bem, deixa eu mostrar, não por aqui. Então, a gente pode mostrar... Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui, então. Aqui. Veja. Tudo bem, podemos mostrar por aqui também. O que é que essa antena, ela tem uma resistência de radiação muito baixa, ou seja, ele é um péssimo irradiador. Mas mesmo sendo um péssimo irradiador, o nível de radiação que ele produz pode ser que seja superior àquele permitido pela norma, como nós vimos, acabamos de ver agora, para aquele exemplo de uma trilha que fosse composta, por exemplo, por um retângulo ou um quadrado de lados de apenas 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro, pequenininho. Claro, normalmente a corrente máxima, ela não seria 100 miliamperes. Ela seria alguma coisa na ordem, talvez até 20 miliamperes, 30 miliamperes. Mas dado isso, então, a tua área poderia ser uma área um pouquinho maior. Podemos até dizer assim que, como a longa distância não importa o formato da tua superfície, ela pode ser circular ou retangular ou qualquer outro formato. A longa distância, o que vai interessar efetivamente é a superfície. Então, por exemplo, se nós trabalhamos com 100 miliamperes, o normal seria trabalhar com 20 miliamperes. Então, se meu laço, em vez de ser 1 centímetro por 1 centímetro, ele fosse 1 centímetro por 5, por exemplo, ele já teria essa mesma superfície que produziria o mesmo nível de radiação. Mas isso para frequência, como nós falamos, é em 50 MHz. Em frequências maiores, você teria... claro que o limite também vai subindo um pouco também, né? Mas conforme vai aumentando a frequência, você também vai aumentar o nível de radiação. E outra preocupação nossa é justamente para verificar o quanto ele consegue converter em termos de potência irradiada. Ou seja, essa potência irradiada, imagine que o campo elétrico multiplicado pelo campo magnético, isso já dá uma ideia dessa potência que vai ser transmitida através do ar. E a nossa resistência de radiação, ela pode ser contabilizada, então, como sendo essa potência irradiada, dividido por IRMS, e, de novo, já simplificando, é dada por esse fator aqui, ó. 31.170 multiplicado pela área, dividido pelo comprimento de onda ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado. Agora, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, não estou enganado. Está ali, ó. 31.170 multiplicado por a área, dividido por lambda zero ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, então, considerando já agora uma frequência não mais de 50 MHz, mas
300 MHz, aí você vai considerar, então, esse raio de 1 centímetro, a resistência de radiação vale isto aqui, ou seja, então, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer isso aqui, e vamos chamar aqui. Tá bom, já saiu aqui. Vamos para a próxima página. Podemos acrescentar uma nova página. Página 3. Página 3. Então, na página 3, a gente pode, então, só para a gente ter uma ideia dessa resistência, nós teríamos a resistência aqui, ó, a resistência de radiação, 31.170, área sobre lambda zero ao quadrado, elevado ao quadrado. E aqui, então, considerando, acho que o dipolo era aqui o dipolo é 1 centímetro. 1 centímetro é a nossa área, nossa frequência é 300 MHz. Então, o lambda zero vai ser C sobre F e vai nos dar 1 metro. E a área, como nós tínhamos visto, é 10 na menos 2 vezes 10 na menos 2, que é 10 na menos 4. Então, nossa resistência de radiação vai ser 31.170 vezes a área 10 na menos 4, divide por 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é 31.170 vezes 10 na menos 8. Agora fiquei, ué. Tudo bem. Deixa eu saber uma coisa aqui. Tudo bem. Aqui tem um detalhezinho. Eu considerei uma coisa, mas a área dele é outra. A área dele aqui, ó, não é um quadrado, é um círculo. É um círculo. É um círculo. Que bonitinho, já apagou tudo. Tá bom, tá bom. Tô melhorando. Tô melhorando. Então, raio, 1 centímetro. Então, a área é π vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar uma área. Então, vamos lá. Vai dar uma área de π 10 ou 1 expoente 4 negativo. Vai dar isso aqui, área. Então, nós temos esta área aqui, ó. A gente eleva ao quadrado e a gente multiplica por 31.170 vezes. Esse aqui tem uma área, uma resistência de radiação. Opa! Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A resistência de radiação de 3,08 miliohms. Ficou melhor. Acho que pode ser maior mesmo, tá vendo? A gente vai melhorando o nosso material. Entende? Então, você tem uma resistência de radiação
que é efetivamente muito baixa. E aí, para a gente poder ter uma ideia do nível de radiação, como ele fala aqui, ó, se a gente quer trabalhar com 1 watt, qual vai ser o valor de corrente? Ou seja, então, 1 watt, qual vai ser o valor de corrente? Então, potência é radiação vezes a nossa corrente, RMS ao quadrado. RMS ao quadrado. Então, a corrente RMS vai ser a nossa potência sobre a resistência de radiação ao quadrado. Então, é 1 divide por 3,08 vezes 10 na menos 3, raiz quadrada, que vai nos dar aproximadamente, eu vou calcular o inverso, e eu vou calcular a raiz quadrada. Dá 18. Isso aqui nos dá, então, 18 amperes. Então, você precisaria de 18 amperes de corrente para irradiar uma potência de 1 watts na frequência de 300 MHz, o que é bastante coisa. Então, realmente, ele é um péssimo irradiador. Por esta razão, que a gente agora vai começar a estudar uma outra antena, que essa sim é uma antena muito mais importante para a gente entender como é que acontece efetivamente as antenas, que são antenas intencionais, então são o projeto de antenas, mas que também ele passa a ter uma influência quando nós queremos considerar as chamadas antenas não intencionais, ou seja, os cabos que acabam servindo para irradiar a onda eletromagnética para o ambiente. E aqui a gente começa a estudar, então, a antena que tem uma das maiores potências de radiação. Isso antenas filares ou monofilares, que são simplesmente fios, mas que produzem, então, um nível de radiação de alta intensidade, que é essa chamada antena de dipolo de meia onda ou antena de 1/4 de onda. Então, essa antena, como a gente vai verificar, é uma antena assim, que essa passa a ser a antena que é projetada para que você consiga fazer a transmissão de ondas eletromagnéticas. Quando você projeta antena tipo fio, que vai ter outras antenas que são antenas de superfície e tem outras antenas que são antenas tridimensionais. Então, essa antena de dipolo, ele vai consistir de um fio fino, que é alimentado por uma fonte de tensão colocada no ponto médio, como mostrado na figura 3. Olha aqui, ó. Essa aqui. Ó. Então, nós temos aqui, ó, a nossa fonte, que está alimentando duas pernas. Uma perna para a direita e uma perna para a esquerda. Talvez pudesse falar um pouquinho, então, como é que essa antena ela vai produzir um certo nível de radiação. E uma outra antena que vai estar associada com esta aqui, ó, como está dito aqui, ó, cada segmento tem um comprimento de meio L, ou seja, então L é o comprimento total e cada perna é 1 sobre o meio L para cá, metade da perna para cá e metade da perna para cá. Então essa antena é chamada de polo longo, ou antena de polo. E aí você tem um outro tipo de antena, que é chamada antena monopolo, e essa antena, então, monopolo, ela tem uma perna, só que a outra parte, ela vai estar numa superfície que é perfeitamente condutora. Então, e essa outra parte, ou seja, a parte, vamos dizer assim, de baixo da antena, ela seria uma parte que ela vai existir, sim, através de uma indução de um campo elétrico. Mas, é claro, nós temos que ter um solo perfeitamente condutor. Como é que isso acontece? Talvez, se você já fez linhas de transmissão, talvez você já tenha visto esse chamado método das imagens. Você chegou a fazer linhas de transmissão? Ainda não.
Ah, tá certo, é porque antigamente linha de transmissão era obrigatória. Agora não é mais. Então é optativa, da professora Anastácia. E eu não sei se o professor Rafael, a professora Andréia, eles chegaram a falar alguma coisa sobre isso, como é que fica a distribuição do campo elétrico. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Tá vendo? A gente fale um pouco e depois dê uma certa parada, tá bom? Mas deixa eu comentar aqui um pouco sobre essa questão da chamada do método das imagens. No método das imagens, eu vou continuar aqui, a gente falou da antena de polo. Tudo bem, eu sei que junta uma coisa com a outra e vai ficar meio confuso, mas deixa eu adicionar aqui, ó. Página 3. Ah, tá certo. Ah, ele foi para lá. Exatamente isso. Então aqui, ó, método das imagens. Estou apresentando? Estou. Então aqui a gente pode fazer uma coisa. A gente pode vir aqui fazer isso aqui, ó, que eu acho que fica melhor. O método. Olha só, imagine então que você tem aqui, ó, um solo. E aí, quer dizer, na verdade o solo está embaixo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O solo está embaixo. E esse solo é condutor perfeito, a condutividade infinita. Se nós temos uma carga elétrica aqui em cima, por exemplo, aqui uma carga elétrica. Opa, desculpe. Uma carga elétrica. Essa carga elétrica, ele vai fazer o seguinte, essa carga elétrica ela está uma certa altura H. Tá bom, deixa eu desenhar de outra forma isso aqui. Deixa eu vir aqui e eu... Deixa eu vir aqui. Desenhar. É mais fácil desenhar assim. Aqui. Aqui, ó. Bem, vai existir uma altura H. Eu vou desenhar uma outra altura H aqui, ó. Daqui até aqui, ó, tem a mesma altura H. Então, aqui, ó, olha só. Nós temos aqui, ó, uma altura H. Vou ser franco com você. Isso até agora eu não sei por que cargas d'água ele não fica bom. Então, você tem uma altura H daqui até aqui, ó, e daqui até aqui você vai ter uma altura H. Só que na parte de baixo, ele vai induzir uma carga elétrica negativa. Quando você tem um plano, ou seja, você tem um plano condutivo, você tem uma indução de carga elétrica, ou seja, claro, você iria imaginar, não, mas uma carga elétrica ele vai puxar, você tem uma carga ali ele vai puxar a carga elétrica para cima. Só que na realidade, ou seja, o que nós temos aqui é, de certo modo, uma indução que ele faz a seguinte situação. Aqui nós temos uma distribuição de campo elétrico que faz isso aqui. Nessa região aqui, que é justamente na interface, nessa interface, o campo magnético, ele é 90 graus. Aqui o campo elétrico está 90 graus. Aqui não ficou bom, mas aqui também seria simplesmente uma linha
Aqui seria simplesmente uma linha vindo, eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar uma linha, nós teríamos um campo elétrico nesse sentido assim. Deixa eu fazer assim. Assim. E o que aconteceu aqui? Ah, tá certo. Aqui. Deixa eu só... Vamos ver se ele vai... Tudo bem. Ele apagou lá, mas eu volto a desenhar aqui, tá bom? Ele apagou que não deveria. Então aqui, ó, eu tenho justamente essa altura H e essa outra altura H. E aqui, ó, o nosso campo elétrico... Então deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. O nosso campo elétrico é um campo elétrico que, na interface, por exemplo, entre o ar e o material condutor, perfeito? Você tem um campo elétrico que aqui, ó, ele está a 90 graus. E, então, o campo elétrico, ele vai... É esse vetor que vem nesse sentido aqui, ó. Bem, o que isso implica? Implica o seguinte: se nós temos a antena monopolo, então a antena monopolo é uma antena que tem essa característica aqui, ó. Nós temos uma fonte... Ah, agora eu consegui. Então, aqui é o solo. Então, se existe uma corrente elétrica para cá, e aí você imagina, então, que tem cargas positivas para cá, aqui para baixo, olha só, aqui embaixo ele fica mais certinho. Então, se você tem uma carga positiva aqui, aqui vai aparecer uma carga negativa. E conforme essa carga positiva suba, essa carga negativa desce. Então, se a carga positiva vai subindo, a carga negativa vai descendo. Então, se você vai subindo a carga, vai descendo a carga, até que chega o ponto aqui, ó, onde aqui não existe mais corrente. A corrente aqui obrigatoriamente se anula. Então, quando você movimenta essa carga elétrica aqui, ó, vai movimentar uma carga elétrica aqui também. Só que, naturalmente, a quantidade de corrente que tem aqui é real e aqui seria simplesmente induzida, mas ali você não tem uma potência, efetivamente. Tanto que a potência de radiação, ou a resistência de radiação, nesse tipo de antena monopolo, ela é a metade da antena de polo. E por que eu estou falando isso aqui? Ó? Porque isso aqui vai nos dar uma ideia de como é que acontece a transmissão da onda eletromagnética, que eu vou falar agora aqui, ó, na página 5. Sim. Eu faria aqui, ó, Ctrl Z. Eu chamaria isso aqui de propagação da onda eletromagnética. Como é que essa onda se propaga? Lembra você que nós tínhamos visto que eram dois fios, um para cima e um para baixo. Veja, aqui acontece algo interessante. Imagine que a nossa corrente, vou deixar aqui embaixo, a nossa corrente, opa, a nossa corrente é algo que ela vai subindo aqui, ó. A corrente na antena. Essa corrente na antena é uma corrente que ela vai subindo até chegar a um valor zero e depois ela vai descendo até chegar a um valor zero. Ah, agora ficou melhorzinho. Então, olha só, essa corrente ela vai aumentando de intensidade.
Conforme ela vai aumentando de intensidade, é como se ela estivesse nessa estação aqui, ó. Conforme ela vai surgindo, você vai tendo um campo elétrico aqui, ó. Então, daqui até aqui, nós temos um meio de L. E daqui até aqui embaixo, nós temos um meio de L. Então, aqui nós temos o primeiro campo elétrico. Vamos chamar de E1, porque ele é em função de um tempo, como se fosse um campo no tempo T1. Seria mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, T1. Depois você tem um T2, depois você tem um T3, e aqui você tem o T4. E assim vai. Para cada instante de tempo, você vai aumentando o nível de corrente. Então, conforme você vai aumentando o nível de corrente, é como se o teu fio se tivesse aumentando vamos ver, o comprimento e a quantidade de carga. Então, essa aqui seria, por exemplo, ET2, e a gente poderia montar um gráfico aqui, ó, um gráfico da propagação, ou seja, num primeiro momento você está tendo justamente isso aqui, ó, o teu campo elétrico aqui na antena e na antena. O campo elétrico na antena, ele vai, ó, ele está aumentando para baixo. Então, ele está aumentando para baixo. Então, nós teríamos, por exemplo, aqui, ó, ET1. Para melhor fazer um pouquinho maior. Aqui, ó, nós teríamos ET2. E eu não cheguei, ou seja, eu vou no ET4 aqui, ó, tá? Aqui em cima, nós temos o campo mais intenso, ET4. Então, nós teríamos aqui, ó, o campo elétrico ET4. E aí, depois, a nossa corrente, ela vai decrescendo. Se ela vai decrescendo, esses campos elétricos vão diminuindo, ou seja, isso aqui vai variando conforme o tempo. E aí você vai tendo a propagação da onda eletromagnética. Ou seja, aqui você vê que ele vai aumentando, e vamos imaginando que o campo elétrico, a gente está dizendo que ele vem nesse sentido aqui, ó, ele vem de baixo para cima, ou seja, a nossa corrente está subindo, então a corrente que são cargas negativas estariam descendo, então é como se as nossas correntes ambas estivessem subindo aqui, ó. E aí vai existindo a propagação do campo elétrico. Entende? O campo elétrico vai nesse sentido. Mas aqui nós teríamos também um campo magnético. O campo magnético, se a nossa corrente está indo para lá, o nosso campo magnético, ele estaria indo para lá. Ou seja, nós teríamos um campo magnético que ele poderia ser dito, ó, essa aqui, ó, está vindo para baixo. E o campo magnético seria alguma coisa como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu só fechar. E depois ele iria o campo magnético e o campo elétrico. Então, são duas ondas que uma, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que aqui fosse no sentido X, aqui no sentido Y, e a propagação vai no sentido Z. Então, o nosso campo magnético é um campo HX. Campo no sentido X. O E é o Y. É um campo no sentido. O I, na verdade, o Y vai ser um J. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu... Seria bom se ela apagasse só isso aqui. Aqui. Aqui seria o campo no sentido I. E a propagação da onda
onda eletromagnética, vai no sentido K. Ou seja, ele vai no sentido K. Então, a onda vai se propagando nesse sentido K aqui, ó. Entende? Então, isso aqui nos dá uma ideia da propagação da onda eletromagnética e para onde ela se propaga, ou seja, como ela se forma e como ela se propaga. E aqui, então, a gente poderia, deixa-me ver, aqui, ou seja, então essa é a chamada o dipolo elétrico, mas aí tem uma parte interessante, né? Ou seja, como se dá a distribuição de corrente elétrica. Vamos fazer o seguinte, você está por aqui, Guilherme? Estou. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma paradinha de uns 10 minutos? Daí a gente pode falar o seguinte, na distribuição da corrente elétrica no fio, eu comentei um pouquinho, mas a gente pode depois melhorar um pouquinho essa situação, e aí a gente vai poder comentar depois, que é falar sobre essa distribuição de corrente, por exemplo, aqui é uma corrente de 3 meios de comprimento de onda, mas a nossa antena mais comum, não digo mais comum, mas uma antena assim bastante importante, é uma antena de meio comprimento de onda. Meio comprimento de onda a gente vai verificar depois, que é meio comprimento de onda da corrente. Mas eu gostaria de poder conversar isso com você, então depois a gente fazer um pequeno intervalo. Pode ser? Pode ser, sem problema. Beleza, então, vamos voltar 20 e 30, eu vou ser franco, uns 10 minutos, 10, 12 minutos, tá bom? 20 e 35, tá bom? Tá bom. Não, 20 e 35, agora são 22 e 22. 8 minutos, um pouquinho mais, tá bom? Então, daqui a pouquinho, tá? Deve ser. Beleza, então. Tá. Tchau, tchau. Eu vou parar a gravação agora. Não, vou parar a gravação.